Estamos de volta aqui com o nosso Rede Notícia, meio-dia e 35 minutos e transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1 e também na Rádio América, no FM, nos 107,1 e na Cultura AM nos 830 kHz. Vamos começar o nosso quadro de entrevista hoje com uma presença muito especial, né, Adriana? Muito especial. Foi meu professor, né, Carlos Viana, senador pelo Podemos de Minas Gerais, que está aqui com a gente para falar sobre vários assuntos. Obrigado, gente. Senador, eu sempre falo que é professor, porque o professor nunca deixa de ser, né? Uma alegria, viu? E uma honra ter sido professor. André, um abraço. Ex-colega meu também de redação, pois né? É. Durante muito tempo. E é bom que a gente se reencontra também, né? Parabéns pelo programa, pelo formato, achei muito interessante. Que bom. E pelos investimentos que estão sendo feitos. Eu comentava que Dom Valmor é um grande empreendedor, né? E está dando assim, uma oportunidade enorme de ampliação da comunicação em Belo Horizonte. Isso é muito boa notícia. E vem muita coisa boa por aí, viu? Se Deus quiser. E vamos falar se vem coisa boa para Minas Gerais, né, Uhum. Viana? Porque a gente está falando sobre também o Propag, né, André? Exatamente. Hoje, agora pela manhã, Viana, o vice-governador de Minas Gerais, o Matheus Simões, esteve reunido com a direção do BNDES para poder tentar fazer com que se agilizasse os prazos de avaliação dos ativos mineiros que poderiam ser federalizados para poder abater os 20% da dívida. Isso está no escopo do Propag e quem tem que fazer essa avaliação é o BNDES. E aí o BNDES deu a notícia, em menos de 9 meses eu não consigo fazer. Sim. Como que a bancada mineira, como que o senhor, senador pelo estado de Minas Gerais, pode tentar ajudar nesse processo como um todo? Primeiro, antes de tudo, você acha que o Propag é a saída para Minas Gerais em termos da negociação da dívida? Olha, eu fico muito feliz de ver o vice-governador agora se prontificando a resolver esse assunto, a trabalhar esse assunto, que já deveria ter sido visto pelo governo há 7 anos. A dívida de 80 pulou para 160 bilhões, ela dobrou nesses anos todos, porque ela não foi gerenciada da forma correta. Não houve diálogo do governo do estado conosco da bancada, não houve diálogo com o governo federal. Eu, por exemplo, nunca recebi uma visita que pudesse, e mesmo assim votei a favor do Propag, trabalhei juntamente com os outros 2 senadores para que a gente possa conseguir uma solução para Minas Gerais. É o caminho, André, não há outra saída para Minas Gerais. Eu só repito, é uma pena que só tenham se prestado atenção nisso agora, que o Estado deve 160 bilhões de reais, vai comprometer o futuro da gente em vários aspectos. Mas antes tarde do que nunca. Na questão dos juros, há uma série de possibilidades que Minas reduza essa dívida num desconto de até 30%, que já nos concede pelo menos um fôlego. É um projeto que obriga os governadores, não só de Minas, mas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, a não ampliarem despesas. Porque qual que é o problema? Todas as vezes que na história se fez algum tipo de renegociação de dívida para os estados, o dinheiro que sobrava, os governadores iam lá, gastavam em dobro. Aí a dívida nunca era reduzida. Dessa vez, não. Dessa vez, há uma série de exigências em que o Estado terá de cumprir, e eu já falava isso há mais tempo, sem penalizar as promoções dos servidores públicos, porque isso não é justo. O Propag, antes, o projeto que a gente tinha antes de revisão da dívida, obrigava o Estado a não dar mais nenhum tipo de promoção, não fazer nenhum tipo de contratação. Isso era prejudicial, por exemplo, os PMs. Tem a progressão de carreira. O pessoal da saúde tem a progressão de carreira. Dessa vez, o Propag permite isso dentro das regras que estão sendo estipuladas. Então, a questão dos imóveis, a meu ver, a Assembleia está fazendo um trabalho muito interessante. Há imóveis que a gente pode entregar e há outros que não. Por exemplo, vamos falar da UENG. Qual é o valor que a Universidade Estadual tem? É enorme. A minha opinião é de que não se deve entregar uma universidade dessa importância para o governo federal. Isso é uma obrigação do Estado de Minas Gerais. É a mesma coisa da gente falar que pegar um casarão lá de Ouro Preto e falar assim, vou te dar aqui em garantia. Nós precisamos pensar com muita clareza o patrimônio que realmente Minas pode desprender. E vai demorar. Agora, o governo do estado afirma categoricamente que se esse prazo não for menor, se essa avaliação de tudo, inclusive aí a gente está falando de Codemig, Sim. Copasa, Semig, tudo que pudesse entrar, se não for menor, não tem como entrar no Propag e aí vai ter que continuar no RRF. Vai ter que haver uma mobilização de todo mundo a respeito disso, né? Nós estamos à disposição em Brasília para ajudar o Estado. A minha função como senador, inclusive, é diferente do deputado federal. Muitas vezes as pessoas confundem. Um senador representa o Estado. Eu represento Minas dentro do contexto da Federação Brasileira. É diferente dos deputados que são a casa do povo, das leis.
Então, essa questão do Propag é minha responsabilidade junto com a presidência da República. E eu volto a dizer, gostaria que tivesse existido mais diálogo. Não houve diálogo nenhum nesses últimos 7 anos. E agora nós estamos numa situação de emergência. Acho muito difícil que o BNDES aceite esse prazo como está sendo colocado, porque há um desconhecimento de como funciona a questão no âmbito federal. Na vida pública, gente, as decisões não são tomadas assim, olha, sentou aqui e resolveu. Não. Você tem Tribunal de Contas dos estados, você tem Tribunal de Contas da União, você tem o Congresso que tem que votar, principalmente você tem o orçamento que é feito de um ano para o outro. As decisões, elas não são assim, olha, vamos gastar esse ano. Não, você tem que planejar um ano anterior para gastar no ano seguinte. Então, tudo leva pelo menos 12 meses para ser avaliado. Estender os prazos seria uma saída? É uma possibilidade. O governo federal entender que os estados não tiveram como se adequar e fazer isso. Mas isso é uma gestão que os estados têm que fazer junto ao governo federal. E eu não tenho visto, com toda sinceridade, diálogo, abertura para que a gente faça isso. Só exigências. Exigências faz quem pode exigir. Quem depende tem que contar com a boa vontade e a discussão. Agora, senador, o que se espera também, pelo menos da população diante, né, desse imbróglio envolvendo aí a renegociação da dívida, também está relacionada às contrapartidas, né? O que vem para o Estado em termos de investimento, em vez de gastar, né, o dinheiro, reverter esse dinheiro em investimentos e em benefícios para a população. Sim. O senhor tem trabalhado bastante na questão da mobilidade urbana, né? É um ativista nessa questão. De que forma ou quais áreas poderiam ser beneficiadas nesta questão relacionada às contrapartidas do governo? O Estado, tendo a possibilidade de reequilibrar o orçamento, passa a ter a capacidade de fazer novos investimentos. Se nós observarmos agora, nesses últimos anos, os poucos investimentos que foram feitos em Minas foram feitos com dinheiro de Brumadinho, que é um juro que está no banco, e pegou aqueles juros e começou a fazer pequenas obras. Minas precisa muito mais. Nossas estradas estaduais estão um desastre. Eu viajo o estado todo, estão um problema sério, estão melhorando, mas ainda tem muita coisa que se fazer. Então o Estado precisa, primeiro, reequilibrar o orçamento para sobrar como forma de investir. Nesse ponto, preciso elogiar, o governo fez uma reorganização do Estado nesses últimos 7 anos, que ajudou e muito a tornar a máquina mais eficiente. É preciso reconhecer isso, né? A crítica é correta no ponto em que ela precisa melhorar. Isso tudo, junto com o Propag, pode dar a Minas Gerais um novo fôlego de investimento. Agora, Adriana e André, o Brasil concentrou, desde Fernando Henrique Cardoso, não é de hoje, isso desde 95, o Brasil concentrou o orçamento em Brasília. Então, hoje, 70% de todo o dinheiro que circula no país vai primeiro para o Caixa Federal, para depois esse dinheiro ser redistribuído. E nós precisamos fazer com que Minas volte a ter preponderância, protagonismo, é a minha luta. Nesses últimos 7 anos, a gente conseguiu fazer avançar muita coisa. Por exemplo, o anel rodoviário está vindo para a prefeitura. Isso não caiu do céu. Isso tem 5 anos que a gente discute isso. Antes, até já na administração do Calil, foi discutido, conversado, separamos os ativos nas concessões para Belo Horizonte poder assumir o anel. Assumiu, mas não resolveu. Porque a única maneira de se resolver o problema do anel é um novo anel, um rodoanel que, inclusive, pode ser feito por Betim. Você tira os caminhões do anel, aí nós vamos ter segurança naquela via. Enquanto isso não acontecer, vai ter. Mas é uma negociação que está vindo de 5 anos para cá. A questão da 381, por exemplo, tem 7 anos que nós batemos na 381 e eu trabalhei direto com esse assunto. Fizemos 4 tentativas até deixarmos essa que o governo federal entendeu que era melhor e privatizou. Resolvemos 040, resolvemos 262 e, principalmente, eu posso dizer com muita alegria que eu consegui resolver 30 anos de problema do metrô. 2,8 bilhões do metrô, fui eu quem consegui, junto ao governo federal, numa briga. Enquanto todo mundo corria, eu dava a minha cara a tapa. Quantos e quantos colegas nós falavam assim, isso aí não vai resolver, não. Resolvemos. Linha 2 do Barreira é uma realidade com o trabalho da política. Então, se a gente trabalhar antecipadamente, com planejamento, mas principalmente com fatos, a gente consegue avançar. O problema é que a política brasileira hoje está muito no discurso, falado da maneira certa, mas na maneira com os dados incorretos. Aí a gente gera, inclusive, até desesperança no povo,
porque as pessoas não veem as coisas funcionando, porque vende-se para a população uma ideia de que a coisa vai ser resolvida muito rápido e não vai. Os problemas, eles demandam 10 anos, às vezes, para a gente poder, mas tem que começar. Se você não começa, o metrô, se não fosse pegar 7 anos lá com o ministro Paulo Guedes, na época, e insistindo, buscando uma solução, não tinha metrô, linha 2. A mesma coisa são os outros problemas. Nada se resolve de uma hora para outra. A gente conversa com o senador Carlos Viana, do Podemos, aqui no nosso Rede Notícia. Na volta, a gente vai voltar falando justamente sobre essa questão de mobilidade urbana e outros assuntos que nos interessam e impactam diretamente a vida de quem nos assiste e nos ouve. Vamos para o intervalo. Em 2 minutinhos a gente está de volta. Estamos de volta aqui com Rede Notícia, trazendo, né, uma conversa com o senador Carlos Viana, do Podemos, senador que está conosco aqui ao vivo no estúdio. Mais uma vez, obrigada pela presença, Obrigado, né, senador? Vamos falar ainda sobre o metrô, acho que é um assunto muito caro, né, a nós mineiros, a nós belo-horizontinos, porque a gente tem até então um metrô que não ligava certos pontos a nada. Não, nada a lugar nenhum. Nada a lugar nenhum, exatamente. E agora a gente tem essa possibilidade da expansão da linha, né, do Barreiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e sobre também a questão dos servidores, né? Houve uma polêmica muito grande, como ia ficar a situação dos servidores, mas a gente viu que a coisa já começou a andar, né, senador? Bem, primeiro que a linha 2 eu tenho acompanhado junto da concessionária, tenho conversado muito com eles, para mim é um assunto muito caro. Né? 2027 nós teremos a linha Calafate-Barreiro. Não teremos na rapidez, vamos dizer, em alguns trechos como gostaríamos, mas teremos a linha pronta. Isso vai facilitar muito a vida da capital. Eu falei com o prefeito Álvaro Damião sobre a questão de ônibus, que a gente no embate colocou muita clareza na época. Olha, aumentar o número de ônibus em Belo Horizonte é um erro, mas o trem saindo, você tem como fazer transbordos para quem vem direto ao centro da cidade e deixar apenas os paradores na Avenida Amazonas, já vai facilitar muito a vida da cidade. E aqui, André, nós precisamos ter visão de futuro. O metrô de Belo Horizonte, que é esse trem, ele é útil, mas qual é a próxima etapa que nós precisamos trabalhar e que já preciso que o próprio governo do estado também abrace essa ideia, que ele agora é concessionado, né? É nós levarmos até Contagem, no Beatriz, que é um trecho até muito simples de fazer. Um pedido da Marília, Isso. Né? Porque a extensão também, esse dinheiro, contempla a chegada até Novo Eldorado. Essa estação é fácil de se fazer, é uma questão apenas de nós refazermos o contrato e a própria concessionária pode ter interesse nisso. Agora, o outro ponto fundamental é a gente pensar em levar esse metrô de Venda Nova até Ribeirão das Neves, que não é difícil. E a gente colocaria 350 mil pessoas com a possibilidade de chegar em Belo Horizonte com muito mais rapidez. Poderia ser feito como foi feito em parte da Avenida Cristiano Machado, né? Porque parte do metrô na Cristiano Machado passa no meio da avenida. A gente poderia seguir ali a Vilarinho, seguindo até Padre Pedro Pinto, chegar até... Ali nós teríamos um custo de indenização bem menor, né? Até Justinópolis. Você veja bem, todos os ônibus daquela região metropolitana norte, Esmeraldas, toda a parte que viria até de Sete Lagoas, poderiam se juntar à estação de uma Justinópolis do metrô. Como acontece no Eldorado, né? Exatamente. Mas a gente tem que ter visão de futuro. Se a gente não pegar agora e começar a trabalhar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Foi o que aconteceu com o metrô, a linha 2 do Barreira. Foram 30 anos sem que a gente conseguisse fazer avançar. Agora, Viana, fazendo meio de advogado do diabo mesmo, né? Muita gente fala, mas o metrô não vai ter interesse de dar essa esticada até Justinópolis, porque a concessionária comprou o metrô, também tem ligação com o ramo do transporte urbano. O que poderia ser viável e garantir essa condição, esse atrativo para a concessionária esticar esse serviço até lá? É buscar, via governo federal, BID, seja lá o for, esse recurso para poder ajudar a concessionária a fazer essas obras? A empresa tem áreas de transporte, como você disse. Só que tem uma coisa que o empresariado sabe fazer, é ganhar dinheiro. Então, quando eles têm a oportunidade de ganhar dinheiro, eles agem e é isso que o Estado tem que buscar. Quem queira ser parceiro para ganhar, mas para atender a população. É a minha visão sobre questão de privatizações. As linhas de ônibus short line, que a gente chama, que seriam bairro-estação, elas dão muito mais lucro do que o ônibus sair do centro de Ribeirão das Neves e vir parar no centro de Belo Horizonte. É menos desgaste, menos problema, mais segurança. Então é muito melhor para as empresas, seria para elas um pool,
fazendo com que esse metrô fosse até Justinópolis ou até o centro de Neves, por que não? Né? Aí já é mais difícil, porque teria que fazer subterrâneo. Então vamos falar do que é possível, até Justinópolis. E essas empresas levariam uma grande estação em Justinópolis para esse passageiro vir a Belo Horizonte. Isso é um plano que pode acontecer, que a gente precisa agora, a prefeitura tem que se juntar, tem que ser uma visão da prefeitura de Belo Horizonte, tem que ser uma visão do governo do estado, porque o governo federal, o dinheiro está lá. Nós é que temos que ir e levar os projetos. Agora, só para completar, desculpa, Adriana, o prefeito de Betim, Heron Guimarães, esteve aqui conosco, que eu perguntei sobre metrô em Betim. Ele disse, no entender dele, é uma utopia, ele vai morrer e não vai ver o metrô chegar em Betim. E a linha está lá, já tivemos um subúrbio. O que dá para... Não vou falar em metrô, mas dá para fazer um trem suburbano de Betim até a estação Novo Eldorado, por exemplo? O prefeito está certo no seguinte sentido. Hoje ninguém fala sobre esse assunto. Então, falar sobre metrô hoje é gerar a mesma expectativa que nós geramos na outra. Mas nós resolvemos o problema. Né? Vou falar com muita humildade. Eu resolvi o problema como senador. Porque eu pus debaixo do braço, cheguei lá e falei, vamos resolver. E resolvemos. Agora, se a gente não planejar, André, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque se a gente falar assim, tem um problema aí, e esse problema não vai nunca melhorar, não vai melhorar mesmo? E um problema que está difícil de melhorar é transporte público aqui na cidade, senador. E eu não queria terminar essa entrevista sem ouvi-lo a respeito desse assunto, porque a gente tem um novo contrato de ônibus sendo discutido na Câmara Municipal. A saída para esses transportes públicos, de alguma forma, sem ser subsídio, mantendo subsídio, como rediscutir isso, tornando o transporte público também mais democrático, né? Porque hoje as passagens estão nas alturas. O ideal do transporte público em Belo Horizonte, e aqui acredito que o prefeito Álvaro vai dar uma atenção muito grande a isso, né? A gente tem que estar começando, ele tem muito boa vontade, ele tem mostrado muito desejo de resolver os problemas da cidade, isso já é bom. Porque o problema é quando senta lá um aposentado e fala assim, deixa... Não, a gente precisa de prefeito que tenha visão de crescimento, Belo Horizonte melhorar a Praça 7, o centro. Estou muito satisfeito com esse início de mandato dele. A questão é a seguinte, nós poderíamos usar o mesmo modelo que a Alemanha usa, que é muito bem sucedido. Um imposto no combustível para sustentar ou subsidiar o transporte público. Aqui no Brasil já existe, só que esse dinheiro vai para os cofres do governo federal. Esse dinheiro não volta, né? É a CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. Esse dinheiro foi criado para financiar o transporte, essa contribuição foi criada para financiar o transporte público, mas hoje é usada para poder tapar o rombo do governo nas contas federais. E o resultado é que para a população que usa o ônibus é caro, é ruim e para as próprias empresas muitas vezes difícil até de conseguir novos financiamentos. Quero agradecer ao senador Carlos Viana. Infelizmente, o tempo é curto. Quero já até te fazer um convite para o senhor voltar, porque a gente quer falar de ferrovia, que eu acho que é algo muito importante para o desenvolvimento de Minas Gerais, algo que a gente pode ainda fazer com que Minas, principalmente... Aí eu falo de uma coisa que eu conheci, fiquei encantado, que são os portos secos, que a gente tem aqui em Betim, tem em Varginha, isso pode se estender... Verdade. Itabira também está querendo criar um porto seco e com a ferrovia isso funciona ainda mais, né? E Minas sem ferrovia não é Minas Gerais, né? E outros assuntos. Quero já te fazer esse convite para o senhor voltar aqui para a gente continuar falando sobre esses assuntos. Obrigado, mais uma vez, um prazer ter você aqui. Parabéns, mais uma vez a vocês, parabéns à Catedral pelo trabalho, né? Um formato muito bom de informar as pessoas em profundidade. Estou à disposição. Obrigada, senadora. A gente vai ficando por aqui, agradecendo, claro, a sua companhia, né, a sua participação aqui conosco, a sua audiência. Fique sempre aqui com a gente e, além disso, os nossos programas vão todos para o YouTube, tá, gente? Então, se não conseguiu acompanhar por inteiro, vai lá no Rede Notícia TVH, lá no YouTube, tem todos os cortes para você acompanhar tudinho que a gente fala por aqui. Exatamente. Siga com a gente aqui pela tela da TV Horizonte e também na nossa Rádio América FM. Na sequência, Júnior Brasil, Bola na Rede, as notícias do esporte para você que está com a gente. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Um abraço, fique com Deus. Boa quarta.